esse é o último vídeo da série Fisiologia Cardiovascular. Bom, dando continuidade sobre a regulação da pressão arterial, precisamos compreender o contexto da compensação da pressão arterial ao aumento do volume sanguíneo. Então, o controle da pressão arterial vai incluir respostas rápidas do sistema circulatório e respostas mais lentas dos rins. A resposta, o controle da pressão arterial envolvendo os rins, nós vamos abordar na fisiologia renal. Então, falando um pouquinho sobre o aumento, do volume sanguíneo como estímulo. O volume sanguíneo aumentado leva ao aumento da pressão sanguínea. E quando ocorre o aumento da pressão sanguínea, vai desencadear as respostas rápidas, que vai ser coordenada, o centro integrador será o sistema circulatório. Então, quando você tem um aumento da pressão sanguínea, nós vamos ter as respostas teciduais de vasodilatação e diminuição do débito cardíaco, e uma resposta lenta, que vai ser a compensação pelos rins. E nessa compensação renal, nós temos a excreção de líquidos na urina e diminuição do volume sanguíneo. No entanto, as duas respostas, rápida e lenta, elas tendem a promover uma resposta sistêmica, que é a diminuição da pressão arterial até o normal. Então, quando a gente tem uma hipertensão, é um aumento da pressão sanguínea corporal. Então, quando a gente tem uma hipertensão, nós vamos aplicar respostas compensatórias para diminuir essa pressão arterial até o normal. Então, como ocorre, por exemplo, o controle local? Que nós temos algumas situações. A situação da hiperemia, que ativa o fluxo sanguíneo ao metabolismo aumentado, que equipara, que a hiperemia ativa, equipara o fluxo sanguíneo ao metabolismo aumentado. Então, vamos entender. Em A, então nós temos o estímulo, que é o aumento do metabolismo no tecido, que vai gerar as respostas teciduais. Aumento da liberação de vasodilatadores metabólicos no líquido extracelular. Esses vasodilatadores promovem, então, a vasodilatação nas arteríolas e, consequentemente, vai ter uma menor resistência do vaso, gerando um maior aumento no fluxo sanguíneo local. Dessa forma, o suprimento de oxigênio e de nutrientes para o tecido aumenta, enquanto o metabolismo está aumentando. Uma outra situação é a hiperemia reativa, que ela segue um período de reduzido fluxo sanguíneo. Então, nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo no tecido alvo, devido à oclusão. Nesse contexto, vai ativar os vasodilatadores metabólicos, eles vão se acumular no líquido extracelular. As arteríolas dilatam, mas a oclusão impede o fluxo sanguíneo. Então, qual é o estímulo? A remoção da oclusão. E quando ocorre a remoção da oclusão, nós vamos ter novamente a diminuição da resistência, gerando aumento no fluxo sanguíneo local. Então, quando os vasodilatadores são removidos, as arteríolas sofrem constrição e o fluxo sanguíneo volta ao normal. Isso é um controle local da pressão arterial. Bom, o controle local está relacionado também a um controle tônico do diâmetro arteriolar. Então, aqui nós temos o diâmetro da arteríola controlada pela liberação tônica de noradrenalina, sistema nervoso autonômico simpático. No entanto, no músculo liso vascular, nós vamos ter o receptor alfa da noradrenalina. E assim, nós sabemos que a noradrenalina, ela vai estar promovendo, um aumento da frequência cardíaca. Então, a gente tem também a frequência moderada dos impulsos, resultam em um diâmetro intermediário dos vasos. E agora, o que acontece quando tem uma mudança na frequência do sinal?
Se eu tenho um aumento na liberação de noradrenalina sobre os receptores alfa, nós vamos ter a frequência do sinal aumenta, ocorrendo constrição do vaso sanguíneo. Já se eu tenho uma diminuição da liberação de noradrenalina sobre os receptores alfa, eu vou ter uma frequência do sinal diminuída, ocorrendo a dilatação do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, como geral. E aí, a regulação da função cardiovascular está relacionada ao reflexo barorreceptor. Nessa figura, nós temos a alteração na pressão arterial como estímulo, que ativa barorreceptores, receptores sensíveis a esse estímulo, presentes, né, nas regiões da carótida e da aorta. Quando ocorre a ativação desses barorreceptores, esses vão ativar neurônio sensorial via aferente, que leva a informação ao centro de controle cardiovascular bulbar, no bulbo. E então, nesse controle, vai ser enviado a resposta via autonômica, por neurônios parasimpáticos e por neurônios simpáticos. Os neurônios parasimpáticos, lembrando que a acetilcolina, vai atuar no nó sinoatrial, ou seja, vai atuar no músculo cardíaco, no miocárdio. Já os neurônios simpáticos, eles vão atuar tanto no nó sinoatrial, como nos ventrículos, além dos vasos sanguíneos, arteríolas e veias. Bom, só relembrando que no nó sinoatrial, vão ser aquelas células marca-passo, né, que estão relacionadas à contração rítmica do coração. Então, como acontece de fato esse reflexo? Vamos analisar. Temos o aumento da pressão arterial, que ativa o aumento do disparo dos barorreceptores nas artérias carótidas e na aorta. E esses ativam neurônios sensoriais, que chegam ao centro de controle cardiovascular bulbar. A partir daqui, nós temos a resposta eferente. Vamos ver, primeiro, a resposta parasimpática. Vai ocorrer um aumento na estimulação parasimpática. Logo, mais acetilcolina vai estar atuando nos receptores muscarínicos presentes no nó sinoatrial, no marca-passos do nó sinoatrial. E assim, a acetilcolina leva a uma diminuição da frequência cardíaca. Vamos focar aqui. E aí, ocorre a diminuição da estimulação simpática. Simpático vai liberar a noradrenalina. Então, vamos ver o que acontece com a noradrenalina. Primeiro, os receptores alfa presentes no músculo liso arteriolar, no músculo liso do vaso sanguíneo, menos noradrenalina vai levar a vasodilatação, diminuição da resistência periférica. Já no miocárdio, nós vamos ter receptores beta-1, que no miocárdio ventricular vai ocasionar diminuição da força de contração. E no nó sinoatrial, no marca-passo, vai ter o receptor beta-1, que vai ocasionar a diminuição da frequência cardíaca. Logo, a diminuição da força de contração e diminuição da frequência cardíaca estão associados à diminuição do débito cardíaco. E se eu diminuo o débito cardíaco e a resistência periférica, eu vou ter uma diminuição da pressão arterial. Se eu diminuo a pressão arterial, esta é uma retroalimentação negativa que vai inibir, né, anular o estímulo inicial e, consequentemente, inibe os disparos dos barorreceptores, que são os sensores, presentes nas artérias carótidas e na aorta. Bom, esse é o final, né? Foi a nossa série de fisiologia cardiovascular.